Muita luz à sua vida, prosperidade aos seus caminhos. Mais uma vez, com a graça do nosso Deus, estamos entrando com saindo da crise a todo o estado de Santa Catarina e por meio da internet para o Brasil e o mundo. E eu gostaria, como todos os dias eu peço, que você prepare seu copo com água. Vai lá na despensa, pega lá no filtro, na geladeira, coloca aí ao lado do televisor um copo com água. Ao decorrer desse programa, essa água vai extrair unção e no final do programa você vai poder beber deste copo com água. Prepare isso a partir de agora, tá bom? E se você deseja enviar o seu pedido de ajuda, um pedido de socorro, você não tem com quem contar, nós temos uma central de atendimento que pode lhe atender, que pode te ajudar via WhatsApp. DDD 11, o 3573-3500, já está à sua inteira disposição. Agora, caso você queira ligar para conversar com alguém e receber uma direção à luz da palavra de Deus, então você pode entrar também via WhatsApp na ligação 48 3216 6162, chamada de áudio via WhatsApp, nós vamos te atender, tá bom? Enquanto você faz isso, nós vamos à matéria do programa de hoje e já em seguida eu volto falando sobre o que vai acontecer segunda-feira, porque é a corrente na Universal pela vida econômica. Eu já volto. O número de empresas brasileiras que pediram recuperação judicial disparou em 2023 em comparação com o ano passado. Em 2022, 275 companhias entraram com o requerimento na Justiça nos 4 primeiros meses. Já neste ano, foram 382 no mesmo período, alta de 39%, segundo dados da Serasa Experian. Entre as empresas que recorreram a este instrumento jurídico neste ano para ganhar fôlego financeiro estão gigantes como Americanas, Oi, Light e Grupo Petrópolis. A Polishop enfrenta dificuldades após virar alvo de uma série de processos e ações de despejo. A grande varejista de eletrodoméstico passa por um processo de reestruturação, fechando mais de 100 unidades em shoppings. Desde 2022, a Polishop possui 30 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo por falta de pagamento de aluguéis de lojas. A dívida da varejista totaliza mais de 9 milhões de reais e levou à reestruturação. De acordo com informações divulgadas à imprensa, em janeiro deste ano, a Polishop tinha mais de 3 mil funcionários e 280 lojas nos principais shoppings do país, além de quiosques. Hoje, são 122 unidades e 1,5 mil empregados. Segundo o fundador e presidente da Polishop, João Apolinário, a reestruturação do negócio foi necessária para lidar com o momento atual do varejo e que prepara a expansão por meio de franquias nos próximos meses. Ele também disse que a dívida da Polishop em lojas de shoppings é baixa e não ameaça o negócio. Portanto, o encerramento das atividades está descartado. O número de pedidos de falência de empresas também subiu neste ano no Brasil. Passou de 258 no primeiro quadrimestre de 2022 para 346 no mesmo período de 2023, um aumento de 34%. E este aperto de caixa tem levado o setor do varejo a 3 situações, segundo o economista. Primeiro, um movimento de fechamento de lojas e o enxugamento de custos para tentar ajustar. Aquelas que não conseguiram este ajuste pediram recuperação judicial e outras nem conseguiram ajustar e nem pedir recuperação judicial. E estão, inclusive, com pedidos de falência. Então, este é o quadro atual que descreve a situação do varejo. Afinal, o que fazer para achar uma solução para tais problemas? Será possível restituir uma vida financeira que só tem apresentado índices de fracasso? A cada segunda-feira nós temos colocado aqui no altar testemunhos de pessoas que, graças a Deus, conseguiram mudar de vida. Pessoas que chegaram com a vida financeira arruinada, endividada, destruída, perderam tudo. Mas por meio de uma obediência à palavra de Deus, essas pessoas conseguiram se levantar, saíram de um estado de humilhação
de penúria, de sofrimento, para um estado de prosperidade. De repente você me assiste agora em casa, você está acompanhando o programa, até trabalhando, quem sabe, no interior do estado ou aqui na grande Florianópolis, e o que você está vivendo hoje na sua vida financeira não chega nem perto do que essas pessoas viveram. Ou o que elas enfrentaram no passado nem se compara ao que você está vivendo hoje. Eu quero que você acompanhe uma sequência de testemunhos de pessoas que estavam assistindo o programa como você, mas decidiram vir para o Congresso, pegaram a aliança do pacto e já conseguiram resolver a sua situação. Veja só. Como é que é o nome? Marcos. Seu Marcos, o que aconteceu? Então, eu sou representante de uma empresa também aqui em Florianópolis, eu já faço aliança aqui, o pacto do Congresso, vai fazer 2 anos, em agosto, desde o dia que eu fui para a empresa, na área comercial, e comecei o pacto também. Então, Deus começou a honrar todos os meses. Eu sou fiel aqui, venho toda segunda-feira, e Deus tem prosperado a cada mês é meta que eu alcanço, cada lugar que eu vou, Deus coloca esses clientes nas minhas mãos, Tá certo. E tenho prosperado mês a mês. Esse vendedor que está assistindo agora, que está acompanhando o programa agora, está acompanhando o programa, você é vendedor, quer sucesso nas suas vendas, vem aqui, faz o seu pacto com Deus, toda segunda está aqui, está ele e a esposa, está aqui firme, você vai vir e vai acontecer na sua vida também, amém? Amém. Muito mais vai vir, Marquinhos. Graças a Deus. Bem forte para o nosso Senhor. Como é que é o nome do senhor? Cláudio. Seu Cláudio. O que aconteceu vindo segunda, aliança aí, o que mudou? A gente tem o pacto sempre, né? E do começo do ano agora a gente trabalha com obras, né? E só vinha trabalhos pequenos, né? E a gente vem na luta, lutando e hoje a gente começou uma obra maior e dia 14 já tem a próxima que é maior ainda e tem outra a caminho também. Então são 3 obras que saiu meio em seguida uma da outra, né? E o senhor lembra aquele dia que o senhor procurou o pastor Odônio aqui? Sim. Eu nunca me esqueço. Ele orou no senhor ali, né? Sim, exato. Tudo amarrado, né? Tudo amarrado, tudo parado, tudo trancado. E graças a Deus na luta, perseverando. É lógico, a gente mata um leão por dia, né? Mas estamos na luta e tá... Tá vendo, pessoal? O pastor Odônio orou por ele bem ali, ó. Tudo amarrado. E ele veio, perseverou e está aqui agora dando testemunho dele. Amém? E maiores virão. Muito mais. Bem forte para o nosso Senhor. Qual o nome do senhor? Francisco. Seu Francisco, resultado do Congresso, pode falar. Então, pastor, é assim, sabe? Eu estava já no Congresso faz algum tempo, já fui abençoado bastante, só que nesses últimos tempos eu não fui fiel a Deus. E eu falo, né, para quem está ouvindo, que a primeira coisa que tu tem que ter é compromisso com Deus. E eu não estava sendo assim com Deus, de fiel 100%. E as coisas começaram a dar errado para mim, só começou a ir para trás e até fiquei mais de 60 dias sem fechar contrato e tinha compromisso para pagar e o dinheiro não estava entrando, uma situação bem difícil. E daí, o senhor sabe, quando a gente tem compromisso para pagar, você quer honrar com o teu compromisso, né? E é banco, é cartão, é tudo. Tudo enrolado. O senhor vinha, mas não estava obedecendo. É tudo enrolado mesmo, as coisas, que nem o senhor falou ali, ia para frente e voltava para trás. Então, a mesmice, vamos supor. E eu estava numa situação bem difícil daí. Chegou um mês, até, ser bem sincero, falar para o senhor, eu tive que pegar até dinheiro emprestado para me pagar uns compromissos. Porque não, e trabalhei, ganhei o dinheiro, só que não estava entrando, o dinheiro não entrava na conta. E Deus começou a trabalhar grandemente, assim, pastor, a partir da hora que eu tomei uma decisão de firmar o propósito. Eu fiquei muito tempo vindo na reunião sem nem condições de vir, mas eu vim. E fiz o pacto com Deus e Deus honrou bastante. Assim. O senhor trabalha com o quê? Trabalho com construção. Aí eu fechei um contrato de 1.400 metros de área construída e mais um contrato. Quinta-feira a empresa me ligou para mim, já passou para mim, então hoje a gente está indo para fechar o contrato, né? Só vitória. Só vitória. Então, pastor, e é assim daí, ó, quando você faz um pacto com Deus, Deus não te traz só a financeira, é a paz no teu coração, a sabedoria que Ele te dá na tua mente, sabe? Você trabalha, você deixa Deus ir na frente, e eu fiz esse pacto de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, eu não estava fazendo isso aí, e Deus tem honrado grandemente, estou muito feliz, sabe, pastor? Funciona. Funciona. O que o senhor tem a falar para a pessoa que está assistindo? A pessoa que está assistindo, que está, às vezes, numa situação como eu estava, que não pare,
siga o que o servo de Deus fala, siga, faça, que Deus honra. Deus não vai deixar você desamparado, pode ter certeza, que loguinho ali é só a tua decisão, é tomar uma decisão e você fazer o que o servo de Deus ensina, que não tem erro. Como é que estava a vida, a situação, o que aconteceu vindo no pacto, fazendo o congresso? Aconteceu muitas coisas boas, né? Eu cheguei aqui endividado, né? Deus abriu a porta e consegui quitar as minhas dívidas. E a gente comprou um apartamento agora também. Comprou apartamento? Compramos apartamento. Eu tinha uma entrada e Deus honrou a gente nos dando valor 10 vezes mais, né? Para dar essa entrada. Comprou teu apartamento? Compramos, né? Ali no estreito, ali numa área nobre ali. Top. Legal. Chegou todo endividado, todo amarrado financeiramente, agora comprou seu apartamento. Sim, senhor. Comprou, dona Fabiane. Feliz com o apartamento. Sim, senhor. Quando a gente... Teve um dia que o senhor perguntou, vocês moram de aluguel? A gente, não moramos de aluguel. E aquilo chamou a atenção da gente em comprar algo pra gente. Porque a gente morava na casa que era dos pais do Daniel. Daí aquilo despertou na gente um interesse em procurar algo para comprar. Daí deu certo, a gente comprou. E também eu estou trabalhando no escritório, né, de advocacia, estou trabalhando no meu escritório agora. Sei. Deu certo. Deu, em nome de Jesus. Se a pessoa vier e obedecer, é importante que você entenda isso. Se você vier e ficar no WhatsApp, mascando chiclete, de olho aberto, não vai acontecer nada, nem venha. Mas se você vier e obedecer, levar Deus a sério, Ele muda a sua vida. Chegou endividado, comprou apartamento. Chegou aqui sofrendo, Deus mudou a vida. Mudou a deles, vai mudar a sua também. Tá bom? Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome da senhora? É Bruna. E o do senhor? Tiago. Tiago, né? Bruna, quando você começou, junto com seu esposo, a fazer o congresso, a vir segunda-feira, como é que era a situação? A gente tem 2 pizzarias. Então, a gente já tinha essas 2 pizzarias, mas tinha venda, digamos que razoável. E a gente sempre teve o sonho de ter uma pizzaria com um salão para atender os clientes. Então, a gente começou a participar do congresso e com a direção, com a palavra que o pastor dava e com a direção de Deus, sendo dizimista, ofertante do congresso, a gente conseguiu um local para abrir uma pizzaria com um salão. Sim. E a partir do momento que a gente começou a participar do congresso, a pizzaria já tinha 4 anos e começou a bater recorde de venda. A gente começou a vender o que nunca tinha vendido em 4 anos. Digamos que aumentou 50% mais ou menos o faturamento do que vendia antes de a gente participar do congresso. Tá, deixa eu entender. Existia o local, mas não decolava, não prosperava como você queria. Sim, tinha uma venda razoável e também era só atendimento delivery, não tinha para atender o pessoal no local, para comer no local, era só delivery. Sim. E aí vocês começaram a fazer o congresso. Sim, senhor. Aí decolou. Aí decolou. Passou a ser fiel, passou a obedecer a palavra direitinho, dizimista. Sim, senhor. Aí começou a andar. Sim. Aí se tornou essa daqui. Essa é uma das que a gente tem. Essa é só delivery. Sei. Aí a gente tem essa aí, que essa tem o salão. O salão tem nessa. Isso. Quantas são? A gente tem 2 pizzarias. Dessas 2 pizzarias, surgiu mais o quê? Aí a gente sempre teve o sonho da casa própria, que até então a gente construiu em cima da casa da minha sogra, né? Sei. Mas sempre teve o sonho de ter uma casa bonita no bairro onde a gente mora, uma casa com piscina ali, uma casa dos sonhos. De filha e filho de Deus, né? Sim. E aí veio essa casa. E aí veio a casa, participando do congresso, Deus deu a direção e a gente conquistou a casa que a gente tanto queria. Avaliado em quanto essa casa? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Olhando para suas condições, quando vocês chegaram na igreja, no congresso, jamais vocês imaginou que um dia Deus colocaria vocês ali? Jamais. Na nossa cabeça era impossível a gente ter até as pizzarias, né, do jeito que a gente tem hoje, e principalmente a casa era impossível. Uhum. O seu esposo agora chegou a trabalhar de empregado assim? Sim, eu trabalhei bastante tempo como pizzaiolo também. Você começou como pizzaiolo? Pizzaiolo. Que coisa, né? Teve uma pizzariazinha, fundo de quintal, digamos assim. Aí foi indo, até que a gente conseguiu nossa
própria mesmo, pizzaria, sem sociedade, com ninguém. Só Deu com Deus. certo. Deu certo. Bruna, o que é o altar para vocês? O que é a fé? O que é a obediência? O que é esse lugar aqui para vocês? O altar para a gente é sagrado. Primeiro lugar para a gente é Deus. Então, a gente sempre coloca em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar? Sempre em primeiro lugar. Você já sacrificou aqui no altar? Sim, até a casa é o fruto da última fogueira santa. A casa? Sim. Dos seus sonhos? A casa dos sonhos. Que legal, né? Você vê que Deus nunca mudou. Nós mudamos. Quando você crê no que sai daqui do altar, quando você crê na palavra, não tem como explicar. Uma pessoa que começou trabalhando de pizzaiolo, veja como Deus trabalha. Colocou ele lá para trabalhar, para aprender. E hoje tem as 2 pizzarias dele. Ela tem a casa dos sonhos dela. Isso não é mágica. Isso é o poder de Deus. Quando Deus disse na palavra dele que ele escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes, você está vendo isso acontecer. Quando ele diz na palavra dele que a fé traz à existência aquilo que não existe, você está vendo isso acontecer. Na vida da Bruna e do esposo dela. Você consegue imaginar a vida de vocês sem a fé, sem o altar? Não. Pode até conquistar uma coisa ou outra com a força do braço, mas com o altar, Deus ele honra, ele dá aquilo que ele quer, no tempo dele, e supre a nossa necessidade, aquilo que a gente quer do jeito de Deus. Legal. Amém, pessoal? E muito mais vai acontecer, Bruno. Amém. Não perde a sua fé e sempre creia na palavra, tá bom? Bem forte para o nosso Senhor. Deus abençoe. Muito legal, né? Que interessante, caso a caso. Há quem pagou dívidas, há quem abriu o próprio negócio, há quem recebeu uma causa, mas são provas de que se você também estiver conosco aqui segunda-feira, você pode mudar a sua história. Pare de ficar se lamentando pelo que se perdeu, pelo que você sofreu. Agora é hora, minha amiga, meu amigo, de você levantar a cabeça. É isso aí, segue em frente. Deus é Deus e Ele está pronto para te abençoar. No livro de Jeremias, capítulo 29, na Bíblia, o próprio Deus, Ele diz, Ele sabe os planos que tem ao nosso respeito e é planos de fazê-los prosperar. E Deus não nos causa dano. Se você depois puder pegar uma Bíblia, lê lá para você ver, Jeremias 29, 11. É da vontade de Deus que você prospere, que a sua empresa venha vender, venha crescer, prosperar. Só que Deus não dá nada para ninguém. Deus, Ele retribui. Na medida que você faz a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Eu quero colocar um intervalo que fala mais sobre esse propósito da aliança que estamos vivendo. E a cada segunda-feira, entregando uma aliança consagrada e gratuita a todos que chegam aqui no Congresso. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes concordam e decidem ir até o fim nesse propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria e humilhação? Quando nos tornamos fiéis à aliança que temos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a nossa jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Existe um lugar onde os resultados aumentam dia após dia, que irá te ensinar a vencer os obstáculos e ter o resultado que tanto espera. Veja o poder de Deus se manifestar e alcance a prosperidade completa em sua vida. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia
às 15 e às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Nesta segunda-feira, eu estarei às 10 horas da manhã e também no horário das 15 horas, entregando uma aliança consagrada gratuita a todos. Pastor Juliano, ele estará às 7 horas da manhã, ele retorna no horário do meio-dia e às 19 horas. Juntos nós vamos dar as mãos para poder lutar pela sua vida. E não esqueça, quando você pegar a aliança, você vai colocar ou na mão esquerda ou na direita, vai colocar no bolso, na carteira, na bolsa, e aonde você for com essa aliança, você vai levar ela junto com você. Pastor Odoni, é símbolo de quê essa aliança? Do que ela é símbolo? O que ela significa? É a aliança entre o homem e Deus. Aliança com Deus. Deus estando à frente dessa empresa, você não fica na pior. Essas pessoas aqui, ó, que você está acompanhando, vieram, católicos, evangélicos, espíritas, e cada uma delas tem um problema financeiro. Estão lutando para prosperar, vieram pegar a aliança. Você tem fé de estar conosco segunda-feira agora? Não sabe aonde fica o endereço? Você tem fé de sair da sua cidade para chegar aqui? Viajar, se for preciso, para chegar a Florianópolis segunda-feira? Então coloque imagens da Catedral, produção, está aí, ó. Pode encher a tela, enche a tela, por favor. Está aí, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da cidade de Florianópolis. Segunda-feira nós temos os 5 horários de reunião. Você pode viajar, se tiver fé para isso, sair da sua cidade, do seu bairro, chegar aqui. Estacionamento gratuito, todas as linhas de ônibus param em frente à nossa catedral, na Mauro Ramos, e nós vamos te ajudar. Vai dar início a uma nova história na sua vida econômica. Nós vamos agora diretamente com a nossa repórter, que conversa com uma pessoa que tem uma história de superação. Você vai acompanhar esse caso via Skype, um atendimento. Você vai entender qual é a proposta de Deus dentro dessa reunião de segunda-feira. Olá você que acompanha atentamente a nossa programação. Um dos maiores desafios da humanidade é estar na estaca zero ou chegar na estaca zero e dar a volta por cima. Quase impossível, não é verdade? Mas a Tiele e o esposo conseguiram mudar essa situação. Tiele, como foi que você chegou no Congresso para o Sucesso? Como era a sua vida antes? Então, como nós começamos muito jovens, né? Tanto eu como ele, a gente queria ter instruções, queria estudar, e tudo tem muito custo, né? E era complicado. Mas aquilo tudo, além desse custo, a gente queria estar junto. Mas para isso a gente dependia, né, dos familiares. Então dependia de um local para morar. Então nesse local de moradia que a gente foi construindo, a gente foi fazendo uma coisa de cada vez e não tinha uma cama para morar, para dormir, né? Apenas um colchão, não tinha geladeira, não tinha fogão. E dali a gente foi começando, né? E sempre dependendo ali dos familiares para alimentação, para conseguir, né, cumprir os compromissos. Eu imagino que vocês aí, você citando tanta humilhação, você deva ter aí um momento bem marcante. Você consegue lembrar e falar pra gente? A gente perdeu tudo por uma ação de uma briga familiar, né, de uma humilhação, a gente perdeu tudo, foi morar com outros familiares, de favor novamente. E aí, aquela miséria total, porque dependia deles liberarem o acesso para a gente poder entrar no quarto e dormir. O banheiro era do lado de fora, era um banho gelado, mal pia tinha, né? O vaso não tinha tampa. Uma situação de humilhação total, né? Na sujeira, a gente veio dessa forma, né? Você falou das perdas e mencionou também dívidas. Você consegue estimar quanto vocês chegaram a acumular de dívidas? Essa dívida que a gente, né, se comprometeu foi em torno de quase 300 mil, né? E a gente já tinha dado parte, né, do valor, mas ainda ficou uns 260 ainda. Como você expôs aí, uma coisa é as pessoas como elas olham para alguém numa situação como essa. Outra é a própria pessoa, né? Como que era esse sentimento, vocês dois quando conversavam?
não havia nem muita conversa, né, assim, nesse sentido, assim, porque eu acho que até um para o outro sentia muita vergonha. E como eu queria muito fazer a minha profissão, né, fazer a faculdade, havia muitas, vamos dizer, preconceito. Nossa, fazendo arquitetura e não tem nem onde morar. Assim vocês chegaram no congresso. A gente não tinha nenhum valor para pagar nesse congresso, então a gente não tinha nada a perder. E assim a gente chegou no congresso, né? Onde, sabiamente, né, eu falo que fomos recebendo direcionamento, sabedoria, intrepidez, e a gente foi começando a prestar atenção e aprendendo. E lógico que não é de uma hora para outra, né? E como está a vida de vocês hoje? Quais são as conquistas? Então, eu sou formada em arquitetura, pós-graduada, master, tenho meu escritório de arquitetura, né? Tenho os meus clientes, né? Tenho meu escritório, sou autônoma. O meu marido, o Fabiano, ele conquistou a empresa dele, ele tem a oficina mecânica dele, e dentro da oficina requer vários equipamentos e tudo foi conquista nossa. Então, elevador, equipamento, aparelho, são tudo valores bem agregados e tudo conquistas nossa. Não tivemos financiamento, não tivemos pai, mãe, não tivemos investidor. Nós fomos conquistando com realmente o suor do nosso trabalho, direção dada pelo Congresso, porque ali a gente foi aprendendo e foi, né, perseverando, né? Fomos um passo de cada vez, como eu disse. E aí conquistamos a nossa moradia própria, né? Saímos daquela situação que a gente morava de favor, conquistamos primeiro um apartamento de 2 quartos, depois conquistamos um apartamento de 3 quartos, hoje está numa casa muito bem estruturada, que era algo que a gente queria dar, né? Porque a gente tem uma filha, essa família, a gente queria dar essa alegria para a nossa casa, e a gente tem essa alegria hoje. Então, temos essa casa, temos o carro que a gente quer andar. Então, o Fabiano tem essa questão, né, mais com o carro. Então, assim, BMW, Ranger, caminhonete, moto. Então, assim, eu queria andar numa Land Rover. Vamos ter uma Land Rover. Antes de eu ter um filho, ele falava, antes de eu ter um filho, eu quero ter uma lancha. Tivemos lanchas. Então, comemos, graças a Deus, tudo que a gente tem vontade de comer, vai aonde a gente precisa, quer ir, a gente pode ir, veste como for. E isso tudo que a gente conquistou foi realmente por obedecer, né? Realmente por ter essa consciência e colocar em prova conforme era nos passado ali, né? Não só para nós, né? Mas todos que estavam ali no Congresso. E qual é a maior conquista, além de todas essas que você acabou de falar para a gente? Hoje eu posso dizer que a nossa maior conquista é a nossa paz, porque nós temos a certeza do Espírito Santo em nossas vidas, a transformação no nosso relacionamento, na nossa família, na nossa filha, na nossa vida financeira. E através dessa transformação, o Espírito Santo nos dá todo o conforto, toda a paz, né? As lutas vêm, né? Todo dia, a todo momento, mas nós temos paz porque é isso que o Espírito Santo nos dá. Muito obrigada, Tiele, por conversar conosco. Linda história de superação. E olha só você, que a prova melhor do que essa é impossível. Da miséria, da humilhação à exaltação. Isso também pode acontecer na sua vida. Agora eu volto com o senhor nos estúdios. Tempo. Ninguém pode fugir dele. As regras dos ponteiros passam, assim como as oportunidades, aproveitadas ou perdidas. No entanto, muitos querem resultados, sem abrir mão da rotina. Vem o dia, logo é noite. Aquilo que passou, e o que há de ser ainda é incerto. Termina a semana, e o que foram feitas das 168 horas que se passaram? No que e como você investiu todo esse tempo? Apenas 1h30, menos de 1/3 do seu dia, é mais do que suficiente para prosperar e alcançar o tão almejado êxito financeiro. Saia da rotina
invista o seu tempo na reunião que trará resultados positivos e respostas urgentes para a sua vida econômica. Amanhã ou depois pode ser o seu testemunho sendo contado aqui no programa para o Brasil e para o mundo. Tenha essa fé de lutar contra a sua situação e chegar aqui no Congresso segunda-feira. Avenida Mauro Ramos, 1310. Você preparou seu copo com água? Preparou? Beba desta água aí agora. E seja por Deus, por meio desta água, abençoado. Pode beber, beba aí agora desta água. E seja por ele iluminado, tá bom? Vamos tomar essa decisão. Mediante a tudo que você viu e acompanhou, tome a decisão certa. Eu quero encerrar esse programa falando sobre a grande novena que estamos vivendo aos domingos, às 9h30 da manhã. Serão 9 domingos formando a novena, às 9h30 da manhã, para casos impossíveis, para curas milagrosas e para abertura de caminhos. Você que precisa, sim, de uma cura milagrosa, seus caminhos estão fechados, você tem um caso que é impossível na sua vida e você precisa desse milagre. Domingo agora, às 9h30 da manhã, juntos vamos estar vivendo essa novena, aqui na nossa catedral. Eu vou ficando por aqui, mas deixo essa chamada falando sobre domingo. Que Deus te abençoe. Meu forte abraço e até lá.